de política, por causa de religião, por causa de time, qualquer coisa é motivo para você brigar com as pessoas. Antigamente eu não sentia isso, a gente conseguia mais conversar com as pessoas sabendo das diferenças dela, e hoje em dia parece que não existe nem conversa. Eu acho que isso é um sintoma de um tempo que a gente está vivendo. Parece que a gente está mais egoísta. Você acha que o ódio aumentou? Não, eu acho que a gente está mais egoísta. E o problema do egoísmo é que eu tô tão no centro de mim mesmo que eu não tenho espaço para discordância. Aí alguns vão dizer assim, não, mas peraí, mas você é um pastor evangélico. Vocês não têm tolerância, por exemplo, com a agenda LGBTQI+. Não, a questão não é essa. Quando eu falo sobre o que a Bíblia diz a respeito disso, não é uma opinião do André, é um fundamento bíblico. Quando o mundo me pede opiniões, eu vou dar fundamentos. Não é, eu tô discutindo a minha opinião, eu acho que é certo. Cara, ninguém tá nem aí pra minha opinião, Vilela. Com todo respeito, com muito carinho, ninguém tá nem aí pra opinião da maior parte das pessoas que estão falando sobre esse tema. Agora, se me perguntarem o que a palavra que você usa como fundamento de fé diz, bom, a palavra diz isso. A nossa doutrina diz isso. Então eu defendo o que a palavra diz, mas a palavra propôs algo que eu assumi como verdade. Não é eu que propus algo, eu não criei uma teologia sistemática à parte, eu não criei um conjunto de regras de uso e costumes à parte. Faz sentido? Sim. Então, o problema de uma geração que talvez seja a geração mais egoísta que já existiu é que sobre aquilo que pra gente é uma verdade absoluta, a gente não tem tolerância. Olha que louco isso, cara. Vou abrir um parênteses aqui. E isso aqui é um dos pensamentos teológicos a respeito disso. Tem uma série de pensamentos e entendimentos a respeito do que eu vou falar, mas esse é um deles. Quando a Bíblia fala, por exemplo, sobre a marca da besta, 666, uma das linhas de entendimento teológico a respeito disso é que na numerologia bíblica, 6 representa o homem. No 6º dia o homem foi criado. 7 representa a perfeição, final de um ciclo. 8 representa o novo, quando tudo começa de novo, um novo ciclo. O 4 é o quê? É por isso que o 8 deitado é o infinito. É o infinito, porque é um ciclo infinito que sempre se renova. O 4. Então, cara, menor ideia. 3 trindade. O 3 é a trindade, né? E aí, dentro desse entendimento, o 6 que representa o homem, quando a Bíblia fala que em um tempo haverá uma marca na fronte, na mão, na destra, e quando fala do 666, eles acreditam que isso fala a respeito de um pensamento humanista. O homem, pelo homem, para o homem. Então, o que é um pensamento humanista? Cara, eu me torno meu senhor. Eu sou o senhor do meu corpo, minhas regras. Se eu quiser ter filhos, eu tenho. Se eu quiser abortá-los, eu aborto. Meu corpo, minhas regras. Se eu quiser ter esse tipo de entendimento sobre sexo, sexualidade, gênero, eu tenho. Se eu não quiser, eu não tenho. Tanto faz. Essa é a minha opinião. Se você não concorda, não tenho tolerância para discutir sobre. Esse é o meu pensamento. Então, existe uma linha que acredita que nos últimos dias a mentalidade humanista ela vai governar. Então, é muito comum a gente ver hoje, por exemplo, caras que são extremamente influentes e que são influência na nossa geração inteira. E o que esses caras vendem? Um lifestyle a respeito de pessoas que ganham muito dinheiro, que dirigem bons carros e a vida se resume a isso. Você vai ver hoje pessoas que vendem curso ensinando a ter a vida que ela tem. Qual que é a vida que ela tem? Eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa e eu só viajo de classe executiva e conheço todos os lugares do mundo. Legal. A gente está numa geração que está almejando coisas que até algum tempo atrás eram futilidades. Hoje está se tornando talvez o objetivo de vida de uma geração inteira. Por quê? Porque a gente está mais egoísta, cara. André, você tem algum problema com ter um bom carro, morar numa boa casa? Não, é o que eu tenho buscado construir, é o que eu acredito que faz sentido para quem performa bem, para quem trabalha bem, para quem ganha bem, tá tudo certo. O problema é que quando toda a sua jornada se resume só ao seu conforto. Uma das coisas que eu amo, por exemplo, no chamado de Deus é que você vai estar sempre fazendo algo que vai ser derramado sobre alguém. O dom nunca é para você. E é por isso que é possível, e eu vivo isso toda semana, subir para ministrar cura e eu estar doente. O ministério te dá essa oportunidade, cara, de você ministrar cura estando doente. Eu fui internado às pressas, meu coração estava parando em 2017, 2 dias antes eu estava ministrando vários cultos e muita gente curada e testemunhos de milagres. O meu coração
estava em colapso, minha válvula mitral parando e eu estava curando gente sem nem saber que eu estava doente. O ministério te proporciona você animar a pessoa estando desanimado, você impulsionar pessoas talvez precisando de uma palavra de ânimo e alguém te impulsionar. Por quê? Primeiro ponto, porque não é sobre você. Primeiro ponto, básico, no teu chamado, não é sobre você. Você vai pregar, você não vai pregar só para você, você está pregando para alguém. Você vai liderar, você não vai liderar só você. Primeiro você tem que ser líder de si mesmo e depois você vai liderar alguém. Você vai ter uma igreja, você não precisa de um auditório para X mil pessoas, você não precisa de um lago de batismo. Se você vai batizar só você mesmo, você não vai batizar, alguém tem que te batizar. E quando você é batizado e Deus te coloca nesse lugar, você vai começar a batizar alguém. Esse é o ID. Então, olha que interessante, nenhuma árvore ao longo de toda a história, desde o jardim do Éden até o último dia, pode dizer que experimentou o sabor do seu próprio fruto. Nenhuma macieira experimentou o sabor da maçã. Nenhuma mangueira experimentou qual é o sabor da manga. Porque a árvore não produz o fruto para si. A árvore produz o fruto para o outro. Então a gente está vendo uma geração que a gente, e eu me incluo nisso, a gente tem que lutar contra isso o tempo inteiro. A gente está com uma construção de vida e a gente está valorizando e celebrando um lifestyle tão egoísta que tudo se resume a gente, cara. Você não é o centro da sua história. O dom que Deus te deu não aponta só para você. A zona de graça que você carrega não se resume a você. Então assim, você pega, por exemplo, você. Cara, é claro que você tem um dom de comunicação. É uma graça, Deus te deu. Você tem uma velocidade de raciocínio. Você tem uma visão ampla. Você tem uma visão de mundo que ela é diferente. Então, o que eu acredito, tá? Segundo a nossa doutrina de fé, que todo dom e talento que Deus dá para alguém, Ele dá com um propósito. E esse propósito não pode se resumir em você. Ele passa por você, mas ele não termina em você. Você não é o fim, você é o meio. Como você definiria o que é propósito? Cara, propósito é o motivo pelo qual você foi gerado. Eu acredito que o propósito antecede a sua existência. Então eu vou dar um exemplo, tá? Tem nada a ver com dom. Não, o dom ele é um talento que você tem, é inato, você carrega. Tá. E o dom corrobora com o seu propósito. Ele está diretamente conectado ao seu propósito. É um meio para você fazer o... É uma ferramenta. Uma ferramenta. É isso. Que está conectado ao teu propósito. O teu propósito está diretamente ligado à tua missão de vida, é o propósito pelo qual você foi gerado. Por que você tem o que você tem? Por que você carrega o que você carrega? Tem um propósito. Como eu descubro qual é o meu propósito? Na jornada. E é isso que é lindo, cara. Pega isso aqui. Não é provavelmente o que eu quero. É o que eu vim fazer? Porque... Nem tudo que eu quero, como você falou, a pessoa quer um carro, sim, quer viajar. Não, mas isso não é propósito, isso é coisa, né? Então. Deixa eu fazer uma construção rápida aqui que você vai pegar. Ó, Jardim do Éden, Adão e Eva. Tá. Deus estabelece uma dinâmica. Qual que é a dinâmica? Todos os dias eu vou me apresentar para vocês no jardim e a gente vai ter relacionamento. E à medida que a gente se relacionar, vocês vão tendo mais revelação a respeito de quem eu sou, de quem vocês são, de qual o propósito que eu tenho para vocês, de como o universo funciona. Ou seja, vocês vão ter conhecimento a partir de relacionamento. Faz sentido? Faz sentido. Quando a serpente ela tenta a Eva, qual que é a proposta que ela faz? É um atalho. É um atalho. Você quer todo o conhecimento de uma vez sem só? Sem nenhum relacionamento. Então, como que a criação se perde? Quando ela quer ter o conhecimento de Deus sem ter relacionamento com Deus. Por quê? Porque para Deus, cara, a graça não está no conhecimento final, está na jornada de descobrimento. Olha o que a Bíblia diz, Vilela. A glória de Deus está em ocultar certas coisas. A glória dos reis está em persegui-las. Cara, eu não lembro qual que é o tema da mensagem, senão eu compartilharia aqui, mas eu preguei um tempo atrás sobre tudo que é valioso já esteve oculto um dia. Pega isso aqui, mano. Tudo que é valioso já esteve oculto um dia. Você pega a trufa, por exemplo. Você gosta de trufa? Para comer aquela trufa... Mas a gente só não fechou como que eu... Não, vou chegar lá. Ah, tá. Como descobrir o propósito, tá bom. Você gosta de trufa? Sim, adoro. Você já viu como é que elas são encontradas? Não faço ideia. Cara, são cães farejadores, acho que até porcos são usados em alguns lugares. Eles vão para um campo, soltam, e eles começam a cheirar, eles começam a latir, aí os caras vêm, desenterram, e aí pegam uma trufa que tá lá embaixo. É tipo uma raiz, né? Tá. Você pega ouro, por exemplo. Por que ouro custa mais do que areia? Que é raro. Porque é raro. Se tivesse tanto ouro quanto tem areia, tivesse tanta areia quanto tem ouro... Não valia nada. Você não ia usar um cordão de ouro, você ia ter um potinho de areia, e nem ia falar, mano, tu viu o potinho de areia do Vilela?
Caraca, o cara tava pesado. O gato tá cagando em ouro, velho. É isso. Mano, tem que comprar um saquinho de ouro pra botar no meu gato. É isso. Pode crer. Então, mas onde que você encontra? Você encontra na mina, você encontra uma pepita, você tem que perseguir. Tem que lapidar. Você tem que lapidar, você pega um diamante, mano. Então, tudo que é valioso hoje já esteve oculto um dia. Olha o que a Bíblia diz, cara. Fecha a porta do teu quarto e busca a Deus em secreto. E Ele o recompensará. Por quê? Porque tudo que é valioso que eu compartilho no púlpito, para todo mundo ouvir, foi falado por Deus no secreto, quando só eu ouvia. Você tem coisas que você compartilha que elas foram geradas, cara, sozinho, individualmente. E aí você compartilha, uau, mano, aquilo ali que o Vilela falou, cara, aquela palavra, meu Deus, aquele livro. Mas foi gerado, cara, quando ninguém via. E aí quando você expõe, aquilo edifica, impacta, vira uma tese de medicina, vira a descoberta de uma doença. Então, resumindo, primeiro ponto, cara, tudo que é valioso teve oculto o dia. Qual que é a dinâmica que Deus estabelece? A jornada. Se a glória de Deus está em ocultar certas coisas e a glória do jeito está em persegui-las, o prazer de Deus está no relacionamento para que haja descoberta ao longo da jornada. O problema é que a pergunta que a gente mais recebe, eu como pastor, uma das que eu mais recebo, qual é o meu propósito? E qual que é a minha resposta? Pergunta para quem te desenhou. Porque quem desenhou você, desenhou com propósito. Olha que forte isso aqui, Vilela. Cara, a palavra design vem de designo. Ah, não propósito. De desenho? Não, também está relacionado a desenho, mas provavelmente, se a gente for procurar na etimologia, talvez desenho venha de design, que vem de designo. Entendi. Por quê? Porque o design estabelece o propósito. Por que uma caneca tem uma alça externa e um copo não? Porque você pode botar uma bebida quente, segurar por fora e você não se queima. Exato. Então o design dela tá ali não porque esteticamente é bonito, porque tem um propósito. Você pode botar algo quente e não se queimar. Por que o copo não precisa disso? Porque normalmente você bota uma bebida fria. Então você pode segurar em qualquer lugar e ela não te incomoda. Então o design, o designo, o propósito foi construído a partir disso. Então quando eu entendo que todo design ele carrega um propósito, eu preciso entender que quando Deus me desenhou, existe um propósito nesse desenho. Ele e não só no meu... E não só... Deus me desenhou. Foi longe, foi longe. Não é assim?